TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 26 de março. E nesta edição, Prefeitura de Petrópolis prevê estruturação do transporte público apenas em 2032. Gasolina aditivada chega a R$ 7,39 em Petrópolis. Unimed Petrópolis elege primeira mulher presidente em 54 anos de história. E o diálogo com o objetivo de destacar o encontro estratégico de conexão, alinhamento e construção coletiva do Inova Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quinta-feira. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, declarou que prevê a estruturação do sistema de transportes público municipal apenas em 2032, prazo considerado por eles adequado para promover uma reorganização mais profunda do sistema. Nesse período, o município avalia dar continuidade ao contrato emergencial com a empresa de transportes São Luís, responsável pela cidade das Hortênsias, que chegou ao fim em agosto de 2025. Porém, a empresa ainda opera as linhas sem contrato formal vigente. A manifestação foi apresentada em juízo e anexada à ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela prorrogação do contrato com a empresa que gere a cidade das Hortênsias, que é uma das empresas que operam no transporte público da cidade. Conforme o MPRJ, não há mais possibilidade de uma nova prorrogação dos serviços, destacando então a necessidade de novas licitações para o serviço, que inclusive eram previstas pela própria CPTrans para 2025, para que novas empresas pudessem atuar na região no primeiro semestre de 2026. O Ministério Público solicitou que o município fosse condenado a realizar uma licitação para a concessão das linhas, que atualmente são operadas pela Transportes São Luís, ou a prestar o serviço diretamente no prazo de 30 dias. Além disso, foi determinado que o Executivo apresente em juízo em 10 dias as linhas operadas pela empresa e o termo de referência para a licitação ou a manifestação do propósito de prestar o serviço diretamente. Também foi dito que, caso a Prefeitura manifeste a intenção de prestar o serviço diretamente, deverá apresentar, no mesmo prazo de 10 dias, um plano operacional detalhado para a execução. Para alguns usuários do transporte público, uma licitação poderia melhorar o serviço na cidade. Dependendo da empresa, acho que atuaria melhor aqui. E outras empresas eu acho que melhoraria sim um pouco. Eu acho que sim, eu acho que ia melhorar muito. Eu acho que ia melhorar bem, porque saiu uma, veio outra, parece que está pior do que a que estava aqui. A Procuradoria do município informou que a medida, se acatada, apresenta risco ao sistema. Por conta disso, foi apresentado 3 eixos de trabalho que vêm sendo formalizados pela CPTrans. O primeiro, a estruturação licitatória, onde foram apresentados um estudo técnico preliminar e o termo de referência que estão em fase de aperfeiçoamento. O segundo eixo é a continuidade do serviço público, destacando que a manutenção provisória da atual operadora, sob rígida fiscalização da CPTrans, é a única medida capaz de garantir que a população não fique desassistida. O terceiro e último eixo é a ampliação do controle e transparência. A Procuradoria diz que iniciou o processo de municipalização da gestão da bilhetagem eletrônica, permitindo o controle direto e transparente da arrecadação e do fluxo de passageiros, o que vai subsidiar os dados reais para a nova licitação. Os petropolitanos apontam diversas falhas no serviço, que vão desde o valor da passagem até a qualidade dos ônibus. Pelo preço da passagem, eu acho que a qualidade não é tão boa, né? Poderia melhorar pelo valor da passagem. Quais os principais problemas que são encontrados aqui? A quebra do ônibus frequente, né? Agora tem que dar uma melhorada, mas é bem frequente ainda, em comparação com a outra companhia, né? Mas agora deu uma melhorada até.
mas os bancos ainda quebrados, a gente encontra banco quebrado. A passagem só vai aumentando cada vez mais, tem menos conforto, né, para os passageiros, para o povo daqui de Petrópolis. E só vai aumentando a passagem, mais desconforto, ônibus quebrado, entendeu? E o horário também está ficando ruim. Anteriormente, a concessionária Transportes São Luís informou que havia formalizado a necessidade de regularização da natureza da prestação do serviço após agosto de 2025, alegando ainda que existem tratativas entre a prefeitura e a empresa para um novo termo à transação parcial, celebrado em junho de 2021, possibilitando a extensão do contrato até então vigente. A gestão também considera a possibilidade de construção de soluções no âmbito judicial capazes de reduzir custos e garantir a maior estabilidade para a prestação do serviço. Por isso, a previsão de estabilidade apenas em 2032. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, esse marco temporal pode permitir que o município avalie a adoção de novos modelos de licitação para o sistema de transporte coletivo, incluindo a possibilidade da formação de consórcios operacionais ou outras modalidades de organização do serviço. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários não respondeu aos questionamentos. Já a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, informou que recebeu a manifestação do Ministério Público e está conduzindo com responsabilidade e rigor técnico a estruturação das novas licitações do sistema de transporte público aqui no município. Em relação ao prazo mencionado, a Prefeitura informou que mantém o diálogo institucional com os órgãos de controle e reforça que a condução do processo deve observar não apenas prazos, mas, sobretudo, a complexidade e a relevância do serviço prestado à população. Quanto às demais linhas atualmente operadas por meio de contratos emergenciais, incluindo aquelas anteriormente atendidas pelas empresas Petroita e Cascatinha, a Petroita esclareceu que todas estão inseridas no mesmo processo de reestruturação do sistema, que vai ser contemplado de forma integrada na futura licitação. E agora, trocando de assunto, uma comerciante de Petrópolis recorreu à solidariedade para superar um prejuízo inesperado. Após de ter a loja de beleza e cosméticos invadidas e a vitrine quebrada durante um furto na rua Visconde de Bom Retiro, na rua Teresa, ela criou uma vaquinha para arrecadar recursos e garantir assim a segurança do estabelecimento. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de março, na rua Visconde do Bom Retiro, via que dá acesso à rua Teresa. Na ocasião, as câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher quebra a vidraça e, em seguida, outras pessoas entram no local para cometer o crime. Além dos produtos levados, a destruição da porta de vidro aumentou o prejuízo da comerciante, que agora busca apoio para se reestruturar. Por esse motivo, Flávia Moreira, que é responsável pela loja, criou uma vaquinha online com o objetivo de custear o reparo da vitrine e reforçar a segurança do local. Segundo ela, qualquer valor já ajuda. E quem não puder contribuir pode ajudar compartilhando a campanha. A chave Pix é o CNPJ de número 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Mais uma vez, 5697-8864, 1000 ao contrário 37. Quem puder ajudar, esse é o número e será muito bem-vindo. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Evelyn. Inclusive, em uma outra matéria realizada por essa repórter, a Unimed Petrópolis elegeu, pela primeira vez na história, uma mulher para a presidência da cooperativa. A médica anestesiologista e doutora Rosane Banger foi escolhida durante a assembleia realizada no início de março. Agora, ela assume o cargo ao lado do vice-presidente, Dr. Jorge Fernandes. Vamos acompanhar agora essa matéria, baseada, inclusive, em uma reportagem, em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. Antes de assumir a presidência, Rosane já atuava como vice-presidente e participou de um ciclo de gestão, marcado por mudanças estruturais e foco na sustentabilidade financeira, com economia de cerca de R$2 milhões. Entre as ações estão a retomada de exames radiológicos no hospital, a reestruturação da oncologia e a ampliação de serviços assistenciais. E durante esse período, novos projetos também foram implantados, ampliando
o atendimento e o cuidado com os pacientes da rede. Dentre os destaques estão a criação de um espaço destinado ao atendimento de crianças com transtorno espectro autista, a implantação da Escola da Coluna e a retomada das cirurgias no Hospital da Cooperativa, além da expansão para Itaipava. Agora, à frente da presidência, a médica afirma que a prioridade é manter o equilíbrio financeiro, aumentar os serviços e investir em inovação com qualidade no atendimento. O que eu pretendo agora inovar dentro da Unimed Petrópolis é trazer o setor de prevenção da saúde, que é um centro que se chama Viver Bem, que vai funcionar lá no Bingen, focado como equipe multidisciplinar para a prevenção da saúde. A eleição de Rosane Banger também marca um momento histórico para a cooperativa, reforçando a presença feminina em cargos de liderança na área da saúde. Nós sabemos o quanto a mulher ela é desafiadora, o quanto nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas ainda vivemos um momento em que a mulher tem um espaço ainda grande para frente, desafiador. Então, o que eu digo é não desista, porque nós temos condições de ocupar o nosso espaço. E agora trocando de tópico mais uma vez, porém ainda falando de um assunto que pode ser relacionado à saúde, o Petrópolis do Bem acontece neste sábado no São Sebastião. O programa vai acontecer na paróquia São Sebastião do Indaiá, das 9 horas da manhã até as 3h30 da tarde. A iniciativa da Prefeitura reúne secretarias municipais, entidades parceiras e voluntários para oferecer serviços de forma mais acessível para a população. O foco da iniciativa é justamente a mobilização social. Nós, inclusive, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Jorge, que vai falar mais sobre essa etapa do Petrópolis do Bem. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Fala pra gente um pouco mais sobre essa ação que vai acontecer neste sábado lá no São Sebastião. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, esse programa, né, que é de fato uma mobilização social aí por parte da Prefeitura e outras repartições do Executivo, já soma mais de 3.500 atendimentos só aqui no município de Petrópolis. Claro, o Petrópolis do Bem passou por bairros como Cascatinha, Independência, Mozela, Correias, Quitandinha e Carangola. E aí o Petrópolis do Bem, Hugo, ele foi criado como uma lei, foi uma lei criada como política pública permanente de fato. E como eu falei, com foco na mobilização social, né, visando o atendimento em partes de saúde e outros tipos de atendimento. Enfim, a Secretaria de Governo é quem é a responsável pela coordenação dessa ação do Executivo. Enfim, e como você já citou, antes de você me chamar, em relação à saúde, né, serão oferecidos serviços de vacinação contra gripe, Covid-19 e HPV, além de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C, e também serão realizadas aferição de pressão, glicemia, ações de promoção e prevenção em saúde e orientações sobre fatores de risco. Então, além de outros tipos de atendimento, essa parte de saúde é muito relevante. Lembrando que neste sábado também já começa, né, a vacinação contra a influenza, a gente sabe que teve um aumento aqui no município de Petrópolis, enfim, então é muito importante. E a programação ainda inclui atendimentos administrativos, orientação social, serviços voltados à empregabilidade, né, uma espécie de balcão de empregos, cadastramentos, orientação jurídica e ações educativas, culturais e recreativas ao longo do sábado. E também haverá orientações para doenças transmitidas por animais, algo que é muito debatido aqui em Petrópolis também, que no caso incluindo a raiva e a esporotricose. Além de informações sobre dengue, saúde da população negra, acesso à rede de atenção psicossocial, né, as RAPS, e a verificação de agendamento de consultas de exames. Então, na verdade, é uma ação que envolve diversas áreas aqui do município de Petrópolis, buscando de fato, como eu posso dizer, incluir tudo numa ação só, para facilitar, claro, os moradores aqui de Petrópolis que dependem de coisas assim. Claro, por exemplo, a vacinação, os serviços sociais, de fato, né, as orientações sociais, serviços jurídicos, que é algo que é muito buscado aqui na cidade de Petrópolis. A gente sabe que as ações da Prefeitura, geralmente voltadas para a parte social, eles procuram promover essas consultas jurídicas, que é algo que não é tão acessível aqui para todos. Enfim, outro fator relevante é que a Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública, né, a SSOP, também vai estar presente com atendimento para solicitações de manutenção para iluminação pública,
E durante a ação, as equipes vão registrar demandas e nos casos que houver ocorrência próxima ao local do evento, o serviço poderá ser realizado naquele momento. Enfim, também tem para a parte ambiental, né? As equipes da área ambiental vão orientar sobre processos relacionados à luz e vegetação e cadastro de motosserras. Enfim, a Defesa Civil também participa com o cadastramento de ocorrências, campanha de prevenção a incêndios florestais e oficina sobre chuva, né, de fato. O INSS também vai estar presente com atendimento ao público e orientação sobre benefícios e extratos previdenciários. O DETRAN também participa do agendamento para a emissão de novas carteiras de identidade. Então, como eu falei, né, uma grande mobilização social visando ajudar os moradores ali, claro. Podem qualquer morador da cidade de Petrópolis, mas como vai ocorrer no São Sebastião, a grande maioria, de fato, vai ser ali da localidade. E, Hugo, para a gente finalizar aqui, uma coisa muito relevante que vai acontecer é que a Secretaria de Esportes vai promover dentro do evento, né, o Festival das Comunidades com Futebol para as Crianças, né? E vai ter um aulão do Agita Petrópolis a partir das 10 da manhã com a turma da terceira idade. Então, o Petrópolis do Bem acontece nesse dia 28 de março e visando aí a parte social, a emissão de identidade. Emissão não, uma marcação para emissão de identidade e tem essa parte do esporte, né, da atividade física, que é muito importante. Mas por hoje é isso. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. A gente teve um pequeno problema de conexão, mas só para esclarecer, vai acontecer essa ação do Petrópolis do Bem acontece lá no São Sebastião, dia 28, nesse sábado, das 9 horas da manhã até as 3h30 da tarde. É o tópico mais relevante, disponibilizando na realidade para essa população todos esses serviços essenciais e, é claro, também esse momento de lazer voltado para os esportes. Jonathan, muito obrigado pela sua participação e, é claro, por todas as informações que você trouxe no Correio Petropolitano Debate de hoje. Uma boa tarde. E olha, gente, agora trocando de assunto, a busca por qualidade de vida, segurança e contato com a natureza tem levado cada vez mais pessoas a deixarem as grandes capitais para viverem no interior. Em regiões próximas à capital do Rio de Janeiro, cidades como Petrópolis e Areal vem registrando alta na procura por imóveis, o que impulsiona a expansão de condomínios e levanta novos desafios para a gestão desses espaços. Com o crescimento do mercado imobiliário, aumenta também a necessidade de uma administração mais profissional. Questões como convivência entre moradores, segurança, uso de tecnologia e regras para locação por temporada passam a fazer parte da rotina dos condomínios. E para discutir esses temas, Petrópolis recebe no dia 10 de abril o SEX na Serra, um evento que reúne especialistas do setor para debater tendências, desafios jurídicos e boas práticas na gestão condominial. A questão do custo de vida, que está muito alto na capital do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, em busca da paz e em busca também de um pouco mais de economia para a pessoa poder conseguir viver, né, com uma qualidade melhor de vida, traz essa busca de todos aqui para a região serrana, que é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar. E é justamente esse novo cenário que traz à tona a importância de preparar síndicos, administradores e moradores para uma convivência mais organizada e segura. O encontro também propõe a troca de experiências com assuntos atuais e a criação de uma rede de contatos entre profissionais do setor. No evento, teremos 4 palestras voltadas para o tema condominial, o qual até mesmo grandes nomes do judiciário estarão presentes conosco, tá? Teremos temas como o Airbnb, violência, tecnologia, LGPD nos condomínios, o qual hoje em dia é muito importante a questão do reconhecimento facial, biometria. Entre os principais temas em debate estão a violência nos condomínios, os conflitos entre moradores que podem se intensificar com o aumento dos aluguéis por temporada, gerando um maior fluxo de pessoas, além do avanço dessas plataformas e os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso, o gestor, né, o síndico, que é ali a figura principal do condomínio, ele tem que prestar muita atenção em regras que são estabelecidas em relação a essa questão de forma preventiva,
para que não haja esse tipo de problema de forma interna. Segundo a especialista, o condomínio, muitas vezes visto como um ambiente seguro, também precisa de estratégias de prevenção e mediação de conflitos. A expectativa é que o evento fortaleça o setor na região serrana do estado, que já reúne centenas de empreendimentos e segue em expansão. E com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco. Mas fique por aqui porque depois de um rápido intervalo vamos acompanhar alguns materiais sobre a questão da alta dos combustíveis. Fique por aqui, daqui a pouco estamos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, o preço do combustível segue aumentando aqui em Petrópolis.
Na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,39. No intervalo de apenas uma semana, o valor subiu 30 centavos, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Apesar das fiscalizações por parte do Procon, o preço da gasolina não para de aumentar em Petrópolis. Da segunda semana para a terceira semana de março, o valor máximo de revenda da gasolina aditivada aumentou 30 centavos e alcançou o patamar de R$ 7,39. No período, o preço médio de revenda chegou a R$ 7,06, um aumento de 11 centavos se comparado à segunda semana do mês. A gasolina aditivada geralmente é mais cara do que a comum por conta do custo de produção, que envolve a adição de agentes, detergentes e dispersantes, com o objetivo de limpar o motor. Mas a gasolina comum também contabilizou um aumento de 30 centavos e chegou a R$ 7,19 no valor máximo de revenda. O preço médio de revenda da comum também registrou um aumento de 10 centavos e alcançou R$ 6,95. Em razão dos recentes aumentos, o Procon Petrópolis realizou nos últimos 15 dias uma ampla ação de fiscalização em postos de combustíveis no município. Ao todo, 53 estabelecimentos foram vistoriados, número que corresponde à totalidade dos postos em funcionamento na cidade e nos distritos. Durante a operação, os fiscais solicitaram e analisaram notas fiscais de compra dos combustíveis com o objetivo de comparar os valores praticados antes e depois dos reajustes, junto às distribuidoras. Foi identificado um aumento médio de cerca de 10% no custo de aquisição, o que se refletiu nos preços repassados ao consumidor. Enquanto isso, os petropolitanos seguem satisfeitos com os preços cobrados nos postos de combustíveis. Um absurdo. Um absurdo. Chega final do mês, fica difícil, né? Bastante, bem difícil, muito complicado. Muito caro. Pelo percurso que a gente anda é muito caro, cara. Olha o trânsito como é que é. Fica muito difícil. E a pessoa que vai trabalhar, ir e voltar para trabalhar fica mais difícil ainda. Atrapalha todo mundo, né? A gente que trabalha no dia a dia aí, o dia inteiro, circulando com o carro, é bem complicado. Apesar do aumento da gasolina, o etanol ainda é uma alternativa para os motoristas, visto que o valor médio de revenda na terceira semana de março era de R$ 5,54 e o máximo de R$ 5,69. Não, o etanol na verdade não compensa muito, porque ele é mais barato, só que ele evapora mais rápido, entendeu? Às vezes, quando eu coloco um pouco só para a questão do motor mesmo. Mas geralmente eu boto mais gasolina. Trabalho com etanol, às vezes um preço melhor, né? E também tem o gás, né? Eu coloco sempre etanol como alternativa, né? E eu boto um pouquinho de gasolina aditivada. De acordo com o Procon, até o momento não houve notificação ou autuação de postos, já que todos os estabelecimentos apresentaram documentação compatível com os valores praticados. Ainda segundo o órgão, as equipes não identificaram até agora indícios de irregularidades que caracterizem infração ao Código de Defesa do Consumidor. As fiscalizações seguem acontecendo de forma contínua no município. O trabalho é realizado semanalmente por amostragem e inclui verificação de itens como funcionamento das bombas, clareza na divulgação dos preços, disponibilidade do livro de reclamações e o índice de pureza dos combustíveis. Caso sejam identificados indícios de aumento abusivo, o Procon pode instaurar um processo administrativo com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, os estabelecimentos são notificados e a apuração é encaminhada também para a Secretaria Nacional do Consumidor, responsável por acompanhar e aplicar eventuais sanções. E essa alta não se limita apenas a Petrópolis. O valor máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 em Nova Friburgo, também nessa terceira semana de março. Com isso, o Procon da cidade iniciou uma operação de notificação em todos os postos de combustível do município. O preço, quando comparado com a segunda semana, também registrou um aumento de 30 centavos para o consumidor.
O PROCON de Nova Friburgo iniciou uma operação por determinação da Procuradoria-Geral do município de notificação individual em todos os postos de combustíveis da cidade. O preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,59 na terceira semana de março. Este valor aumentou 30 centavos se comparado com a segunda semana, quando o preço máximo de revenda estava em R$ 7,29. A nossa ação tem percorrido posto a posto, anotando e exigindo que todos os fornecedores, todos os postos, entreguem para a gente as notas de compra dos últimos 90 dias dos combustíveis. De acordo com o PROCON, a medida visa garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a transparência nas relações de consumo, com a previsão de que todos os estabelecimentos varejistas do setor no município tenham sido devidamente notificados até o fim da última semana. Segundo o órgão, a iniciativa é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 39, que proíbe o aumento de preços de produtos ou serviços sem justa causa. Com esses dados, a gente vai poder entender quais foram as causas que ensejaram o aumento do preço dos combustíveis. É importante frisar que o PROCON de Nova Friburgo ele realiza mensalmente o controle dos combustíveis na cidade. E a partir disso, a gente consegue identificar condutas abusivas ou não. O PROCON de Nova Friburgo informou que 34 postos de combustíveis foram notificados durante a operação. O órgão estabeleceu um prazo improrrogável de 10 dias para que os postos apresentem as notas fiscais solicitadas. Segundo o PROCON de Friburgo, a partir disso, será possível avaliar o motivo dos aumentos abusivos dos combustíveis. Após o recebimento e a análise técnica dos documentos solicitados, o PROCON, sob orientação da Procuradoria, vai avaliar as justificativas apresentadas pelos estabelecimentos. Caso sejam identificadas irregularidades ou práticas abusivas, a administração municipal vai tomar medidas cabíveis para coibir tais abusos e assegurar o equilíbrio do mercado local. Se os postos estão aumentando de forma abusiva, se eles estão tendo esse repasse através das fornecedoras de combustível, das distribuidoras, a gente vai poder identificar da onde e o porquê desse tipo de aumento. Ainda na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina comum chegou a R$ 7,29 e contabilizou um aumento de 20 centavos se comparado com a segunda semana. O valor médio de revenda contabilizou um aumento de 11 centavos na terceira semana, quando o preço chegou a R$ 7,07, de acordo com o levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, hoje é quinta-feira, então está naquele momento da previsão mais aguardada da semana, a previsão justamente para o sextou. E por isso, já estou aqui com outra fã dessa previsão, Evelyn Carvalhais, que vai trazer para a gente as informações justamente sobre as cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã no sextou aqui em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e também, é claro, em Paraíba do Sul. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, pelo menos para mim, também é a previsão mais aguardada da semana, que dá início ao final de semana, aquele momento de descanso que todo mundo gosta e espera. E olha, eu já adianto que para essa sexta-feira temos previsão de chuva para todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. E como de costume, começando por Nova Friburgo, o dia será de sol com nevoeiro pela manhã e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite haverá poucas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já em Teresópolis, a sexta-feira será de sol com nevoeiro pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já aqui em Petrópolis, o dia seguirá a tendência de Nova Friburgo. A sexta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã,
manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde. Já à noite, o tempo fica aberto e os termômetros podem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão indica que será uma sexta de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. À noite haverá pouca nebulosidade e os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. Já à noite será com pouca nebulosidade. As temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Como de costume, nessa parte da região centro-sul, sempre registrando as temperaturas mais altas. Exatamente, Evelyn. A gente observa realmente essa tendência que já é histórica, região centro-sul um pouco mais quente que a região serrana, e também a gente observa que, diferente de hoje, quinta-feira, nesta sexta temos previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, realmente tem que preparar o guarda-chuva e ficar ligado, é claro, amanhã no Correio Petropolitano na TV, primeira edição, e também no Correio Serrano na TV, para a agenda cultural, para justamente poder se planejar da melhor forma. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro começou a distribuição das vacinas contra a gripe para os municípios fluminenses. A campanha nacional de vacinação começa no próximo sábado, dia 28, e as doses já começaram a ser entregues para os municípios. As primeiras doses foram entregues na noite de segunda-feira ao município do Rio de Janeiro. Ao todo, 488 mil doses serão distribuídas para os 92 municípios do estado até o fim desta semana. A expectativa é vacinar mais de 7 milhões de pessoas em todo o estado, de acordo com a Secretaria de Saúde. A vacinação será destinada prioritariamente aos grupos de risco, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com doenças crônicas e outras condições especiais. Também estão entre os públicos prioritários profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e pessoas em situação de rua. O dia D da campanha está marcado para este sábado, dia 28, mas os municípios já podem iniciar a vacinação assim que receberem as doses. Vale destacar que o imunizante protege contra os principais vírus da influenza, como H1N1, H3N2 e também o tipo B, o que ajuda a reduzir casos graves e internações. Vale destacar, inclusive, que o dia D da vacinação aqui em Petrópolis acontece nesse sábado, dia 28, então tem que ficar ligado no nosso site correiopetropolitano.com.br para poder ver os locais de vacinação e, é claro, também nas redes da Prefeitura para conferir essa mesma informação. Mas, gente, vamos agora para um rápido intervalo, que daqui a pouquinho temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis,
com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Estamos aqui ao vivo com o José Luiz, que veio conversar com a gente sobre um novo encontro do Inova Petrópolis. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer te receber. Muito obrigado pela oportunidade de a gente divulgar o evento. Esse evento é muito importante para Petrópolis, para o Inova Petrópolis, né? Tentando contextualizar, o Inova Petrópolis é um ecossistema local de inovação que foi lançado oficialmente no dia 24 de novembro no LNCC. É um ecossistema que contou com um processo apoiado pelo SEBRAE, seguindo a metodologia da Fundação CERT. O objetivo é você conectar empresas com fornecedores de serviço, prover inovação, gerar novos negócios de maneira sustentável, né? E é muito importante você poder aliar a experiência de quem já tá atuando com startups e pessoas que têm visões diferentes, né? A gente pode até dizer que esse encontro e todo o Inova Petrópolis tem
é um facilitador do famoso networking, não é mesmo? É network e inovação, né? Porque inovar é fazer diferente, né? Então, assim, Certamente. até para as pessoas não se assustarem, porque não necessariamente você precisa inovar com tecnologia. Obviamente, a tecnologia é um grande aliado da inovação, uma grande aliada, né? Mas, assim, você pode inovar alterando o seu processo, fazendo de coisa diferente, deixando de fazer alguma coisa, fazendo outra no lugar. Então, esse network é importante e as pessoas terem a mente aberta, né? Para poder inovar, pensar diferente, se arriscar um pouco mais, né? Saber que você pode fazer uma inovação, não dá certo, você volta rapidamente, corrige, e poder surpreender seu cliente, seu usuário, né? É muito importante para a gente, assim, gerar novos negócios e fazer a cidade crescer cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma, um processo muito importante, um projeto muito importante. E esse tópico que você citou, que a inovação não é necessariamente uma nova tecnologia, mas pode ser uma alteração no processo, a retirada de alguma parte desse processo, e é um tópico essencial para justamente todo o setor, e todos os setores na realidade, porque às vezes um processo muito complicado, a maneira que você simplifica, você facilita toda uma carreira, não é mesmo? Exatamente. A gente tem que pensar, sempre pensar diferente, né? Pensar, olhar assim, pô, o que eu estou fazendo realmente a melhor maneira de fazer, tem como fazer melhor? E aí pensar, e existem metodologias que você pode usar para gerar novas ideias. Assim, as empresas têm os seus colaboradores, eles podem ser por qualquer que seja a formação dele ou o cargo dele, ele pode ser um inovador, desde que você consiga fomentar isso na sua empresa, né? E aí você pode usar metodologias que a própria Nova Petrópolis pode ajudar você a implantar. Perfeito. Você comentou que o Nova Petrópolis, querendo ou não, é um projeto, é um grupo recente. É realmente uma iniciativa recente. Queria que você falasse um pouco, como membro, de como é que está sendo o desenvolvimento e a aceitação das empresas, dos envolvidos com ele. A gente começou o trabalho com alguns workshops patrocinados pelo Sebrae no início do ano passado, né? Já existiram tentativas anteriores e essa a gente conseguiu fazer o lançamento no dia 24 de novembro, como eu falei. E assim, já tem um engajamento, já tem 140 pessoas no grupo do WhatsApp, que é a maneira mais ágil de a gente se comunicar hoje. E esses encontros, a gente quer fazer encontros recorrentes, e esse encontro principalmente para a gente mostrar o que foi feito nesses 4 meses, quais são os grupos de trabalho, que a gente está com um grupo de trabalho em áreas priorizadas, como turismo e gastronomia, agro, tecnologia e comunicação, inovação aberta e moda. Então, assim, são áreas que a gente sabe que Petrópolis tem a sua vocação, e a gente quer fomentar a inovação e novos negócios. A gente sabe que, assim, todo mundo tem as suas dificuldades, dores, tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a gente consegue, com isso, aumentar nosso engajamento, né? A gente vê muito movimento no grupo, as pessoas divulgando. A ideia é aproximar mais nesse encontro presencial lá na CEP. É justamente trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais negócios para esse meio, para buscar essa inovação, para buscar esse avanço, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, a gente faz assim, um convite para quem quiser. O link da inscrição está no site do Nova Petrópolis. No Instagram do Nova Petrópolis, no site a gente já usa mais o Instagram, que é até mais ágil, né? E, assim, todos estão convidados na CEP no dia 30 de março, às 8h30 da manhã, para a gente fazer esse encontro ser um sucesso e começar a gerar novos negócios e novos serviços, né? E José, falando sobre Nova Petrópolis, mas falando mais sobre você também, queria que você contasse para a gente, explicasse para a gente qual é seu papel e como que é a sua participação nesse grupo do Inova Petrópolis. Dentro da metodologia, a gente tem um grupo de governança, né, que é o grupo responsável por fazer as ações acontecerem, né, e acompanhar a sua evolução, propor, ouvir. E a gente consegue, então, a gente hoje está com 8 ou 10 membros do grupo de governança, e eu estou liderando esse grupo no momento, é uma coisa transitória. E, assim, é sempre bom até para ter visões diferentes, né? Então, a gente tem calls toda quarta-feira pela manhã, a gente repassa o que foi feito, quais são os próximos passos. Assim, a gente usa a metodologia chamada OKR, que é uma metodologia que é muito usada pelo Google, pela Intel, para gerar inovação, que a gente coloca objetivos e trabalha em resultados chaves, né? E aí você desdobra nas ações. E agora, sim, nosso objetivo até com esse encontro é poder mostrar o que a gente já fez, o que a gente está planejando fazer e ouvir, né? Porque, obviamente, a gente não tem assim, né? A gente sabe que não é dono da verdade. Então, é muito importante ter a colaboração de todos
para a gente poder pegar as ideias e transformar em ações que gerem inovações sustentáveis. Perfeito. Um tópico que eu acho que é bem interessante da gente destacar, você falou sobre essa liderança transitória, uma liderança que acaba mudando com frequência. É bem interessante que é justamente pregar essa ideia das visões diferentes, das maneiras diferentes de realizar as ações dentro do Nova Petrópolis também. Não é algo apenas que vocês, digamos assim, vendem, mas algo que vocês também realizam. Exatamente. Porque assim é muito importante. Você tem, como a gente ainda está estruturando isso, teoricamente você tem tipo um mandato de alguns meses ou um ano praticamente. Aí você troca o líder, mas assim, de qualquer maneira, sim, a gente sempre tem que ouvir os membros da governança e as opiniões dos membros do próprio ecossistema, né? E está sempre aberto a incorporar novos membros no ecossistema. Perfeito. E eu queria saber também, nesse aspecto mais pessoal seu, como que você está vendo esse desenvolvimento no sentido de conseguir observar esse apoio da população e dos empresários também? A gente está começando os grupos de trabalho, está vendo os desafios, né, que são comuns, né? Você pega grupos que já tiveram tentativas anteriores, aí você tem que incentivar as pessoas, sim, vamos lá, gente, vamos aprender o que foi feito, o que foi de bom, o que a gente pode melhorar e vamos seguir pensando diferente, usando metodologias de fora. A gente precisa reinventar a roda, né? Existem metodologias que conseguem ajudar a gente a chegar do outro lado, né? E assim, todo mundo tem que estar bem aberto a ouvir e tentar chegar mais botar as coisas mais para frente, né? Esse tópico que você falou, a questão de reinventar a roda, esse termo de reinventar a roda, é algo bem interessante da gente destacar, que é muito relacionado a essa questão da inovação. É muito importante que as pessoas estejam de mente aberta para tentar essa facilitação, tentar essa inovação e, como você mesmo disse, a gente acabou conversando aqui durante a entrevista, não é necessariamente refazer tudo do zero, mas justamente tentar ter a mente aberta para mudar um processo. É um processo que está dando certo? Até pode ser, mas é algo que pode ser ainda mais refinado, não é mesmo? Exatamente. Você tem maneira de testar, você pode testar, fazer assim, vamos fazer um piloto, vamos alterar esse processo, vamos vender de uma maneira diferente, vamos fazer uma oferta de maneira diferente, vamos divulgar de maneira diferente, vamos ver o resultado. Pô, realmente melhorou? Fez sentido? Ah, não fez sentido, o que a gente pode ajustar? Perfeito. Porque, assim, o que eu falei, quando a gente fala, a gente tem essas metodologias, tipo Design Thinking, que é uma metodologia que é muito usada em inovação, e a gente tem muito o termo assim, vamos falhar rápido e aprender com isso. As pessoas de cara se assustam, né? Mas assim, você vai fazer uma coisa, você vê assim, cara, isso aqui não deu certo dessa maneira, como é que eu modifico? Agora deu certo. E aí isso tem funcionado inovações pelo mundo inteiro, né? Por isso que eu falo que a gente precisa reinventar a roda, a gente pode aprender até com o erro dos outros, né, também, né? Exatamente, não precisa reconstruir a pirâmide. Às vezes você vê como que a pirâmide foi feita, você já vai aprendendo, você já vai conseguindo estruturar ela de uma maneira melhor. Mas, José, agora voltando na questão do evento em si, do Nova Petrópolis como grupo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento que vai acontecer nesse dia 30, já está chegando, inclusive, então é muito importante. Exatamente. Não, o evento vai ser o seguinte, nós vamos apresentar, vai ter a introdução, vai ter uma área que você vai fazer um networking, né? A gente vai apresentar os grupos de trabalho, quem está nos grupos de trabalho, o que já foi feito, o que a gente está planejando fazer, e vai ter uma sessão aberta a debates, né? De uma maneira construtiva, para a gente poder justamente ouvir o público e poder entender o seguinte, sim, houve até críticas construtivas sobre o que a gente está fazendo, de repente algumas coisas fazem sentido, outras coisas não fazem sentido, e cada vez engajar mais. Esse é sempre o nosso objetivo, né? E assim, a gente tem, quando eu falei, um dos grupos de trabalho, inovação aberta. Inovação aberta é uma coisa que você, assim, você puxa outras, você está numa sua empresa, com o seu produto, seu serviço, às vezes tem um problema, você quer inovar, não está conseguindo com seus recursos, você abre a sua demanda para outras empresas, startups, eles dão visões diferentes do negócio, ou dão uma solução que de repente já tem pronta e vai ser muito mais barato você implementar ou adotar. Perfeito. Você comentou algumas vezes sobre essa questão de cada vez ter mais engajamento, cada vez mais empresas procurarem vocês. Eu queria saber justamente como que essas empresas, como essas pessoas podem procurar vocês, não só para participação nesse evento em específico, mas em todo o Nova Petrópolis. A gente tem o canal, nosso Instagram, você pode usar o direct para fazer o acesso. Assim, até no evento as pessoas vão ter nossos contatos, botar nosso LinkedIn. Também, se quiser procurar diretamente, pode procurar também.
Perfeito. Porque assim, a gente está planejando algumas ações, até antecipar uma, que vai ser um evento que a gente chama de matchmaking, né? Que a gente vai, assim, vai procurar empresas. Você tem alguma demanda que ainda não foi atendida, você quer ver se tem, dá uma oportunidade para outras empresas atuarem na sua demanda, no seu problema? Então, fazer essa roda, né? O cara apresenta lá a sua demanda, o seu problema, e outras empresas vão lá e apresentam as suas soluções. Aí eles veem qual é o melhor casamento, né? O melhor match, né? E algo até bem interessante que inverte essa lógica, não é mesmo? Em vez das empresas procurarem vocês procuram as empresas justamente para conseguir alcançar um público, vamos dizer assim, ainda maior. Exatamente, um público maior, mais qualificado. E assim, é o tipo da experiência que eu já tive em outras consultorias. A gente tinha projetos que a gente sabia que a gente tinha demandas, e a gente abria para as empresas. Obviamente, você tem que ter aqueles cuidados de NDA, não sei o quê, mas tudo é assim, a gente sabe como fazer. E a gente consegue orientar e fazer o seguinte: vamos fazer o evento, as empresas não podem, tem lá a sua termo de confidencialidade, apresenta esse problema, o cara dá a sua solução, e vamos ver se consegue fechar o negócio. Perfeito. Então, a gente já passa para o nosso público. Então, vai ser na segunda-feira, dia 30, que horas? 8h30 da manhã, na 8h30 da manhã. no Irmãos D'Angelo 48. E quem já quiser fazer sua pré-inscrição, tá lá no nosso Instagram, no link está na bio. Perfeito, gente. Então já fica aqui o convite para todos os empresários, todas as pessoas que ficaram interessadas realmente na nossa conversa e também em todas essas propostas do Nova Petrópolis. E aí você mencionou um ponto: não só empresários, estudantes, até curiosos mesmo, querem saber um pouco mais de inovação, podem participar, não tem problema. Assim, quanto mais gente, melhor. Perfeito. Assim, a gente tem essas visões de academia, de empresas, de institutos de pesquisa, é muito importante para a gente. E justamente consegue implementar essa ideia, inovação, esses princípios do Nova Petrópolis em toda a cadeia produtiva, até mesmo nas pessoas que ainda farão parte desse mercado de trabalho. Perfeito, então. José, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi um prazer te receber. Muito obrigado, eu que agradeço e espero vocês lá na segunda-feira. Perfeito, gente. Então o convite já está feito e ficar ligado no Instagram do Nova Petrópolis para justamente ter mais detalhes, se você ficou interessado, e também para conhecer mais sobre esse grupo. E com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.